Seja bem-vindo ao Papo de Esquina Mundial de Clubes. Eu sou o Luca, eu tô aqui com a Isa e com o Lucas. E hoje nós temos um convidado, o Márcio Reis, que comenta os jogos da Champions lá na TNT Sports e também na Rádio Craque Neto. Pô, prazer, obrigado aí pelo convite, tá falando com vocês aí sobre o Mundial de Clubes. Está surpreendendo, né? Chamando bastante atenção, acho que o baita acerto da FIFA, vamos destrinchar o que está acontecendo, né? Os brasileiros surpreendendo, europeus nem tanto, nós vamos falar bastante sobre isso. E falando em surpresa dos brasileiros, temos a vitória do Botafogo contra o atual campeão da Champions, o PSG, não é mesmo? Exatamente, o Botafogo ele surpreendeu muito nos resultados. Antes da bola rolar, a gente não imaginava, né, que teria um resultado positivo para o time do Botafogo. O Igor Jesus ele foi sim um destaque na partida como artilheiro. O Botafogo teve uma consistência defensiva muito boa, não deixou o PSG marcar. E o PSG veio com um time misto. Então, mesmo com um time misto, né, antes da bola rolar, a gente já imaginava que o Botafogo talvez perdesse ali. Então, foi um time que surpreendeu positivamente. Como a Isa falou, acho que o Botafogo ele fez uma baita partida defensivamente falando, ele se defendeu mais do que realmente jogou muito. O Botafogo não jogou muito. Ele fez dentro da sua proposta e foi muito bem, que foi se defender. E acho que tá certo. O time do PSG é melhor. Não é porque o Botafogo venceu que vai ser melhor que o PSG. Não é porque o Flamengo venceu o Chelsea que vai ser melhor que o Chelsea. São realidades diferentes, né? E também tem a questão da cultura. É uma discussão muito grande. A gente fala da diferença dos dois times, mas vou deixar isso mais pra frente. Mas sobre o jogo, o Botafogo foi muito bem. Defensivamente, uma partida magistral. O Magic jogou demais no meio campo, ele jogou muita bola, de fato. Acho que foi um dos principais jogadores ao lado do Igor Jesus também. Então o time do Botafogo fez o que dava para fazer, que era se defender muito bem contra um time europeu e atacar no momento que dava para atacar e conseguir fazer um gol. Aí você tem que fazer. Se estava desfalcado, tem a desculpa que estão falando de que os times europeus não estão ligando pro campeonato. Cara, o time brasileiro, o time sul-americano não tem nada a ver com isso. Ele tem que ir fazer o que ele tem que fazer, que é jogar bola. Eu acho que isso, quando chegar nessa próxima fase agora, de oitavas, os europeus eles vão dar uma acordada. Vão falar, opa, se a gente não jogar bola, a gente vai perder pros caras. Então acho que na próxima fase é um outro jogo, é uma outra realidade. O Kvaratskhelia jogou muita bola pelo lado esquerdo, ele, num contra um ele levou praticamente todos os resultados. Só que o Botafogo defensivamente conseguiu se armar muito bem. Então acho que foi uma baita partida do Botafogo, sim. E essa discussão, se estão levando a sério, se não estão, é uma outra coisa, desgaste físico, mas o time brasileiro no outro modelo de Mundial também se desgastava. O time brasileiro chega lá com mais de 70 jogos, 80 jogos. O Palmeiras chegou a quase 100 jogos para jogar uma final. E aí? Aí não vale? Eles estão, acho que o PSG está com mais de 50 jogos, 60 alguma coisa. Só que já estão com 35. Então, cara, é diferente, é uma outra cultura. Nós, sul-americanos, se colocar qualquer campeonato pra gente jogar, a gente vai querer ganhar. Nossa cultura é de querer vencer a qualquer momento, vencer todos os jogos. Não importa se pra eles está valendo ou não, pra nós vale. A discussão pra gente vale muito. Pra eles, se está valendo ou não, é uma outra cultura, eles ligam muito pra Champions, é verdade. Estão colocando time misto, muito por conta do que vem acontecendo nos últimos jogos, de times sul-americanos chegando no Mundial e não conseguindo, às vezes, nem chegar na final. Quando chega, como foi o caso do Fluminense 2023, o Haaland e o De Bruyne ficaram no banco, foi 4-0, que eles tiraram o pé. Então é uma questão cultural, a gente leva muito a sério. Eles, às vezes, nem tanto, mas também tem questão de dinheiro, é uma discussão muito ampla. Eu acho que o Botafogo fez um resultado surreal. Não é aquele resultado que a gente fala que o Botafogo ele dominou. O Botafogo não dominou o jogo em nenhum momento, mas a questão é, devido à proposta de jogo que o Botafogo foi pro jogo, eu acho que fez muito bem. Que era o quê? Se defender, se pintasse um contra-ataque, faria a oportunidade de virar uma chance de gol claro, ou um gol, como foi o caso do lance do Igor Jesus, que foi muito bem, por sinal, limpando o Beraldo e o Pátio no lance, e, enfim, contando com um pouquinho de sorte do desvio, mas mérito total do Igor Jesus. Destaque do jogo, acho que eu tenho para dizer, é óbvio, o Igor Jesus pelo gol, o Magic Freitas pela sua dominância no meio-campo, conseguiu lidar muito bem com o Vitinha durante o jogo. E eu acho que assim, o Barbosa também, o zagueiro do Botafogo, foi muito bem comandando as ações defensivas do Botafogo. A partida foi impecável. O Botafogo vem com uma situação muito tranquila, não diria, mas confortável para o jogo contra o Atlético de Madrid, que tem o luxo de perder com pelo menos 2 gols de diferença para o Atlético de Madrid, mas assim passaria em segundo colocado.
Então, assim, é uma vitória que fica para a história do Botafogo e, cara, e acho que para a história dos mundiais também, né? Porque é uma vitória como essa, acho que pouca gente esperava que aconteceria, né? Realmente. O destaque da partida realmente ficou para a defesa do Botafogo, que fez 49 afastamentos e 23 desarmes, isso é muita coisa. O PSG, ele praticamente não conseguiu finalizar com perigo na área do Botafogo e, assim, foi um dos piores jogos, falando do ataque do PSG, foi um dos piores jogos do ataque do PSG, assim. Foi um dos jogos que eles menos conseguiram criar e, realmente, o destaque eu diria que fica para a defesa do Botafogo, o Barbosa, o Cuiabano, realmente. Mas tivemos também outra vitória, não vou dizer surpreendente, mas outra vitória que realmente não era o favorito o Flamengo de vencer, mas ele venceu e venceu com sobras, não é mesmo? O Flamengo foi bem demais. O Flamengo ele conseguiu ter dominância em alguns momentos da partida para cima do Chelsea. O Chelsea não foi bem, mas o Chelsea também tem que entender que está num momento de reconstrução de elenco. A média de idade é 23, 24 anos. É um time muito jovem ainda, que vai se provar. Tem bons nomes, mas ainda é um time que tem que se provar muito ainda. O Flamengo é um time que desde 2019 vem numa constância de ser campeão, de conquistar títulos, de ter no mental isso. Então faz a diferença, mas ainda leva em conta também a questão do calendário, tá no final do calendário. Eu não acho que isso é desculpa, tá? Mas eu acho que isso eles levam em conta, sim. Eles vêm de um calendário desgastado, que para eles é diferente do que pra gente é. Como disse, o Palmeiras chegou a fazer quase 100 jogos. Para eles isso é surreal. Eles vão fazer quase 70, então aí, no caso, sabe? O presidente da La Liga falou que não quer nem ter essa competição já na próxima temporada, que é daqui a 4 anos. Então é diferente, é uma questão cultural, mas o Flamengo ele teve dominância no jogo. É diferente do que teve a questão do Botafogo, que fez um baita resultado histórico, eu concordo, mas o Flamengo ele teve dominância, ele conseguiu dominar o meio-campo, não sofreu tanto na defesa, o ataque foi muito móvel, principalmente na entrada do Bruno Henrique, que para mim mudou o jogo, quando ele consegue entrar, dá uma assistência, faz um gol, é um cara que vai muito para dentro dos caras, eles têm dificuldade nesse 1 contra 1, por mais que a linha de defesa seja muito boa, mas quem consegue quebrar a linha, uma linha europeia, vai para dentro. E é o que o Bruno Henrique consegue fazer. Então o Flamengo foi muito bem. No primeiro jogo também o Flamengo foi muito bem. Também era um time tecnicamente inferior, mas o Flamengo fez o seu papel, que era vencer. Então o Flamengo está muito bem preparado, não só mentalmente, mas fisicamente, em questão de bola também. Acho que é um dos times que melhor apresenta o futebol, ao lado do Bayern de Munique, que é uma máquina. O Real Madrid é o Real Madrid, jogou bem a primeira partida. Ontem, com a menos, conseguiu vencer por 3-1 e foi tranquilo o jogo. Então, eu acho que tá sim, o Flamengo é um dos times bem favoritos para poder passar de fase. Depende de quem vai enfrentar na próxima fase também, isso pesa muito. Mas o Flamengo foi uma vitória contundente do Flamengo. Eu acho que foi uma vitória muito, muito dominante do Flamengo, realmente. Começou até perdendo o jogo, né, com o vacilo do Wesley, com o Pedro Neto. E aí podia até dificultar o jogo, como dificultou um pouquinho até nos 15 minutos depois do gol. Mas aí o Flamengo, depois que começou a se ajeitar, aí vai um mérito que eu gostaria de deixar especial para o Gerson. O Gerson foi excelente no jogo. Dominou o meio-campo, dominou. E aí o meio-campo do Chelsea não é qualquer meio-campo, a gente está falando do Enzo Fernandes e do Caicedo, que são atletas de alta performance, tanto no Chelsea quanto nas suas seleções. Corre um jogo inteiro, mas o Gerson conseguiu lidar muito bem. O Pulgar também fez uma boa partida. Então, assim, o meio-campo foi excelente e a defesa também teve uma solidez muito grande. Eu até acho que o ataque não foi tão bem assim. O Luiz Araújo e o Arrascaeta, na minha visão, foram um pouco apagados com relação ao desempenho do resto da equipe. O Plata acho que até foi bem, mas acho que o game changer foi o Bruno Henrique. A entrada do Bruno Henrique, é claro que se a gente vê os números, o impacto é óbvio, uma assistência e um gol. Mas não só isso, ele ajudou muito a pressionar a equipe do Chelsea. Então foi muito bom. Méritos também ao Felipe Luiz, que soube entender o momento da partida para fazer a substituição, tirando a Arrascaeta e botando o Bruno Henrique. E acho que foi uma vitória que dá muita moral para a equipe do Flamengo. Como eu falei anteriormente, o Chelsea ele causou muito pouco perigo para a equipe do Flamengo e o Flamengo provavelmente será o líder do grupo. Vai pegar o LFC na última rodada, chance de vitória muito grande. Tem até o luxo de poupar o elenco para as oitavas de final. Então aí pode jogar com um time misto,
dando então esse descanso para os jogadores e mais do que merecida após essa partida contra o Chelsea. Então é muito bom ver os times brasileiros, tanto o Botafogo quanto o Flamengo, conseguindo vitórias excelentes. É claro que contextos diferentes, o Botafogo sofreu muito mais do que o Flamengo, mas mesmo assim, excelente estar vendo o futebol brasileiro tendo essa competitividade em relação aos europeus. Sim, até reforçando o que você falou, o Flamengo ele conseguiu finalizar 13 vezes e 9 delas foram no gol, né? Então acho que o Flamengo ele já entrou com a força para ganhar, tanto nos jogos anteriores quanto contra o Chelsea principalmente. Acho que é um time que veio para ganhar e que tem uma pressão ofensiva muito importante que se destaca no meio dos times brasileiros e também dos times europeus. E foi a primeira vitória, né, de um sul-americano ou de um time brasileiro de virada em Mundial. Nunca tinha acontecido e o Flamengo conseguiu essa vitória, que mostra que realmente foi uma vitória gigantesca da equipe do Flamengo com dominância, que é uma coisa muito difícil da gente ver. Os jogos contra europeus são jogos muito difíceis, muito batalhados, muito brigados. É o estilo do Botafogo, é o que foi. Foi o Corinthians em 2012, o Palmeiras também conseguiu fazer um bom jogo diante do Chelsea, o próprio Flamengo contra o Liverpool também, mas um jogo de dominância, assim, realmente foi esse do Flamengo. Então, por isso que passa realmente a ser um baita jogo, um jogo histórico. Agora, eu acho que um aspecto que é legal a gente reforçar também é aí o desgaste físico dos europeus, né? Porque a gente pega, por exemplo, o jogo do Flamengo contra o Chelsea, até mesmo PSG contra o Botafogo ou Porto contra o Palmeiras, chega ali na margem dos 70 minutos, os jogadores europeus estão começando a puxar a perna, muitos têm cãibra. Então, talvez essa questão das diferentes quantidades de jogos entre as duas equipes está fazendo diferença para a partida, né? Os times brasileiros chegam na reta final, estão muito mais inteiros do que os times europeus e muitas vezes é nessa reta final que estão conseguindo essa superioridade, né? O Flamengo conseguiu um gol na reta final, o Palmeiras também pressionou na reta final, o Botafogo já é um contexto diferente, o Fluminense também já pressionou bastante na reta final, o Borussia, justamente usando essa questão do cansaço físico, né, das equipes europeias. Mas aí é um erro, aí entra um debate bom, porque aí eu acho que é um erro da FIFA, né? Porque ou você consegue adequar os jogos, diminuir um calendário, não sei, para poder fazer nesses anos que tem, já que vai ser de 4 em 4 anos essa competição, porque se der essa desculpa agora, de que eles estão no final da reta do campeonato e tal, e quando chega a Copa do Mundo? Também é a reta final do campeonato deles, tirando o que aconteceu no Catar. Mas geralmente é sempre na reta final do campeonato deles. Às vezes muitos jogadores estão estourados, não vão para a Copa, estão lesionados, não conseguem jogar, porque é a reta final. Então essa é uma questão, não é bem uma desculpa, mas esse argumento eu não acho que ele é tão plausível assim para os europeus darem. Porque quando chega a Copa do Mundo eles também jogam. Ano que vem vai ser a mesma coisa. Vai ser na reta final da competição. Eles não vão jogar porque estão cansados? Não vão jogar, vão dar vida. Então acho que é mais uma questão cultural deles não se sentirem confortáveis ou terem um grande desafio. Eu acho que não tinha esse desafio. Tanto que o PSG não entrou com suas principais peças, o próprio City também não entrou com suas principais peças, porque como estava muito tranquilo, muito fácil de ganhar de sul-americanos, que eles não viam essa necessidade de, cara, a gente vai ter que jogar bola. Tipo, a gente vai fazer o mínimo e vai ganhar. Os caras, tipo, eles têm que dar a vida. Estão 13 anos que ninguém ganha. Então, que não ganhava um jogo, não estou falando nem de título, que não ganhava um jogo. Cara, tem 13 anos que eles não ganham, então por que a gente vai se esforçar tanto? Acho que não tinha esse desafio. Acho que a partir de agora, o jogo de hoje vai ser um grande termômetro do Botafogo contra o Atlético de Madrid. Porque o Atlético de Madrid precisa da vitória. E tem que contar com uma vitória grande do PSG, que eu acho que vai acontecer, para poder se classificar. Então hoje vai ter um grande termômetro. Eles ligam ou não ligam para a competição? Apanhar do Sul-Americano, tá doendo ou não tá? Porque outro dia mesmo eles tiveram que postar na FIFA que eles estão no topo mostrando o título do PSG. Isso é sintoma de quem sentiu. Se eles não estivessem nem ligando, eles não iam fazer nada. Mas eles estão ligando. Aí eu volto no outro Mundial também, que aí entra a outra parte também da competição. Os brasileiros ou os sul-americanos, eles não chegam nem na final, como era antes. Eles têm que disputar 2 fases anteriores para poder chegar na final. Eu não acho justo um time que disputou 80 jogos no ano ter que chegar no Mundial de Clubes, que acabou uma semana antes da Libertadores. Os caras ganham a Libertadores e já tem que viajar para disputar o Mundial. Chega lá e ainda tem que fazer mais 2 jogos a mais para chegar no final. O europeu só faz a final. Que a alegação é que o time sul-americano não chega tanto nas finais, então eles têm que cair antes. E hoje acho que está caindo por terra esse argumento, porque você está vendo. Quando você chega no final da temporada, o desgaste é gigantesco.
Os times para ganhar Libertadores, para ganhar a Champions, para ganhar a Conca Champions, fazem um esforço grande. Mas na Conca Champions, os caras ganham a Conca Champions em maio, em abril. É muito tempo que você tem para poder se preparar. Os sul-americanos não, ganhou a Libertadores e já está no Mundial. Então essa questão de desgaste, eu acho que diz muito sobre o formato das competições. Tem que ser revisto. Tem que diminuir o nosso calendário. Eu acho que é muito inchado, principalmente no Brasil, porque campeonato Fortaleza, disputa o campeonato regional, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Sul-Americano, Libertadores. Cara, muita competição, muito jogo. Chega no final do ano, claro que alguém vai pagar a conta. E acaba sendo sul-americano muitas vezes. Então, eu acho que a questão do calendário precisa ser revisto para os dois. Tanto para o europeu, quanto para o brasileiro. Mas, cara, a cada 4 anos, eu acho que não dá para você reclamar ou dar uma justificativa de que isso aí é um impeditivo para você jogar bem. Porque você tem a Copa do Mundo sempre no final da temporada, que aí dá para você colocar nesse mesmo bolo. Então, acho que tem que rever algumas coisas. É um debate muito mais amplo que esse, claro que é. Mas eu acho que muitas coisas precisam ser revistas. Acho que não dá só jogar a culpa no calendário, cara. Lembrando aqui que o Flamengo, que a gente estava comentando agora, ele já está classificado e classificado em primeiro do grupo por conta do critério de confronto direto. Ele ganhou do Chelsea e ganhou do Esperance, então independente de qual time ganhar, ele continua como primeiro. E o Botafogo já está praticamente encaminhado, a não ser que ele perca de muitos gols do Atlético de Madrid, ele deve passar em primeiro ou em segundo, já está praticamente classificado. Mas ainda temos o Palmeiras e o Fluminense, que ainda não estão classificados, e aí eles vão ter que ver o que eles vão fazer, né? O Palmeiras joga contra o Inter Miami, e como é que a gente acha que o Palmeiras vai se comportar contra o Inter Miami, agora que o Messi parece que deu uma acordada, jogou bem, fez gol de falta? Eu acho que o Messi deu uma despertada, assim, né? A gente viu no último jogo, fez um gol de falta, foi um gol, assim, surpreendente. Achei um gol lindo. Mas eu acho que, mesmo com o destaque que o Messi vem tendo, o Palmeiras vem forte. Acho que ele consegue, sim, segurar, talvez não muito no ataque, mas segurar para que não tome muitos gols, né? Eu acho que se tiver uma vitória do Inter Miami, vai ser uma vitória não tão estrondosa. Acho que os dois times vão conseguir equilibrar bastante a partida. Talvez, se for o caso da vitória do Inter Miami, seja um 2-1, por aí. Cara, o Palmeiras é melhor que o Inter Miami. Em todos os setores do campo. É que tem um diferencial que chama Lionel Messi, que é complicado. Esse cara, se ele quiser jogar, é difícil. Se ele jogar, realmente fica complicado, porque é um gênio, é extra classe, é um outro jogador, é uma outra coisa. Mas tirando esse pequeno detalhe chamado Messi, o time do Palmeiras é muito melhor que o time do Inter Miami. Joga muito melhor, trabalha melhor a bola, sabe fazer essa transição defesa e ataque. Tem um meio campo sensacional. Para mim, perdeu. O Aníbal Moreno não joga esse jogo, que está lesionado. Mas ainda tem outros jogadores à altura que podem jogar ali. O Emiliano Martins pode fazer essa função. E o Flaco, ele acabou ganhando essa titularidade para mim. Acho que, claro, existe um grande financiamento, investimento no Vitor Roque, uma grande esperança até de ser um cara de voltar para a seleção brasileira, porque começou muito bem, foi para o Atlético Paranaense, jogou muito aquela final da Libertadores contra o Flamengo, eliminou o próprio Palmeiras, jogando muito bem, só que não conseguiu se encontrar na Europa, e aqui ele está demorando a vingar. Acho que a palavra é essa, ele está demorando um pouco para se adaptar, o que é normal também, ele é jovem ainda, tem muito tempo para poder vingar no futebol brasileiro novamente, tem qualidade para isso. Mas hoje, no Mundial, o Flaco pede passagem. O Flaco tem que ser titular hoje. Não tem a mesma velocidade? Não tem. Mas hoje o Flaco, a bola cai nele, ele consegue fazer o gol. Então é momento. Então hoje o Flaco ele tem que ser titular desse time. Mas o Palmeiras é bem melhor em todos os aspectos que o Inter Miami. Acredito que o Palmeiras avance, mas não acho, também como ele falou, que vai ser uma vitória assim, nossa, um 3-0. Acho que não. Porque esse fator Messi faz a diferença. Então é jogo para um 2-1, 1-0, mas eu acho que o Palmeiras consegue sim avançar. De todos os brasileiros, eu estou bem satisfeito com eles. Daqui a pouco a gente fala sobre o Fluminense, mas o Palmeiras eu tinha essa expectativa. Na minha visão, antes do Mundial começar, para mim quem teria mais condições de passar era o Palmeiras até do que o próprio Flamengo, que estava no momento oscilante, estava buscando ainda. O Felipe Luiz, que é um baita treinador para mim, mas ainda estava tendo que se provar ainda. Ele começou a conhecer o caminho da derrota, que é coisa que ele não conhecia. E o Palmeiras do Abel já é mais consistente. Então, para mim, o Palmeiras ele tinha mais condições de passar de todos os brasileiros, dos 4. Então, ele está fazendo o que, na minha visão, era o que ele tinha que fazer. Então, hoje, o Palmeiras ele tem condições e deve vencer. Mas goleada, acho que não. Eu acho que, realmente, o Palmeiras ele é favorito pro jogo com o Inter de Miami.
Não vai ser goleada, acho que longe disso, um placar apertado, talvez, por conta de ter o Messi no outro lado, né? Quando se joga contra o Messi, você tem que ter um cuidado muito extremo, porque pouco detalhe faz com que ele tire um lance genial da cartola, igual foi a falta contra o Porto, e aí ele decide o jogo. Assim, em pouco tempo, pouco espaço. Então tem que ter essa marcação reforçada nele. A questão do Inter de Miami, eu acho que o que pega muito o time seria justamente a defesa. Acho que a defesa é muito insegura. Vale destacar, acho que o Falcon ele não passa uma confiança para a defesa. Então, eu acho que essa questão da defesa, juntamente com a dependência do Messi, pode fazer uma grande diferença. E também o Palmeiras vem com um elenco muito bom, né? A gente sabe que o Palmeiras ele vem com um elenco reforçado em relação à temporada anterior para esse Mundial. É verdade, perdeu o Aníbal para essa partida, que na minha opinião era o melhor jogador do Palmeiras, juntamente com o Richard Rios, que vai jogar essa partida. Mas aí entra a questão, tem muitos jogadores do Palmeiras que está pendurado para essa partida, né? Richard Rios é um exemplo, Gustavo Gomes também é outro exemplo. A questão é, será que o Abel vai poupar um pouco desses jogadores para essa partida contra o Inter de Miami, visto que possivelmente vai ter um confronto difícil para as oitavas de final? Ou o PSG, ou o Atlético de Madrid, ou o Botafogo? Como é que ele vai lidar com esse jogo? Eu não pouparia. Acho que o time sul-americano ele não pode se dar o luxo de querer poupar num jogo como esse. O Inter Miami, como a gente falou, tem esse fator Messi. O Gustavo Gomes está ali, está pendurado, é verdade. Inclusive, esse regulamento também é complicado. 2 cartões, só vai limpar nas quartas de final, complica bastante, né? Mas tem que jogar dentro da competição. Então, eu não tiraria. Eu colocaria mesmo eles amarelados. Claro, tem que ter uma grande conversa com todo elenco, saber que não pode levar mais o cartão amarelo, mas é um jogo decisivo. Acho que se você conseguir fazer 1-0 no primeiro tempo, conseguir ir levando o jogo, ver que tá tranquilo, aí você vai tirando aos poucos. Tira um aqui, que é principal, tira um outro, vai colocando. Mas entrar sem eles é muito arriscado. Porque vamos supor que tá perdendo por 1-0. Gol do Messi, gol do Suárez, gol de alguém lá. Tá perdendo por 1-0. Aí o que você vai fazer? Pô, preciso colocar os caras. Os caras já vão entrar pilhado, que, pô, não posso perder. Já vão entrar pilhado. Se fazer uma falta, tá fora do próximo jogo, o psicológico já muda. Então, se você entra com eles e vai conseguindo administrar o resultado, sai ganhando, 1-0. Eu acho que o Palmeiras tem condições. Aí você vai sacando. É outro cenário, é outra coisa. É melhor você começar com os caras, que são os melhores do elenco. Eu, pelo menos, penso assim. Melhor você sempre começar com os melhores e tirar do que você entrar com o melhor depois. Porque ele tem que correr atrás. Aí não é só o desgaste físico, é psicológico também. Aí é complicado. E eu acho que esse jogo, levando muito em consideração o que o Márcio falou, eu acho que é uma oportunidade perfeita para botar o Flaco Lopes, né? Aproveitar o bom momento. Entrou muito bem na partida passada contra o Al-Ahly, não só pelo gol, mas ele também fez uma entrega muito boa, tanto defensiva quanto no ataque, ganhando disputas de bola de cabeça, pressionando a defesa, fazendo uma composição juntamente com a defesa, na hora de escanteio ou na hora que o Al-Ahly estava fazendo uma pressão maior no Palmeiras. E não só isso, como eu acho que o Maurício também deveria entrar nesse jogo. O Maurício que deu assistência para o gol do Flaco Lopes no último jogo. Então, um momento bom para aproveitar, até porque eu acho que o Veiga não vem numa boa fase, isso não só nesse Mundial, mas também no Brasileirão e no Paulista. Ele não vem numa boa fase e o Maurício, em compensação, vem ganhando seu espaço e jogando muito bem sempre quando tem oportunidade. Então, acho que seria bom testar essa dupla que deu muito certo no jogo anterior. Bom, e por último, mas não menos importante, temos o Fluminense, que, enfim, empatou com o Borussia no primeiro jogo, ganhou do Sun de virada. Não foi de virada, né? Primeiro o Sun virou e depois o Fluminense virou de volta. Foi uma virada. Mas enfim, e agora joga pelo empate contra o Sundowns na última rodada. E aí, vai classificar? Assim, olhando os últimos números, acho que o Fluminense ele tá bem, né? Ele finalizou 14 vezes, sendo 6 a gol. Então, acho que ele tá com números bem fortes, acho que consegue sim classificar. Cara, o Fluminense também tem um gêniozinho, né, chamado John Arias, né? Porque esse cara joga um absurdo. Eu acho que ele não tem posição no campo. Ele começa jogando aberto pelo lado direito, depois vai pelo lado esquerdo, joga centralizado. É ele que pensa as jogadas, ele que põe o físico, ele que dita o ritmo.
É um cara extra sério. Eu não sei nem se ele volta pro Brasil depois das apresentações que ele vem tendo no Mundial. Joga muito. E aí o Renato conseguiu trazer esse elenco de volta. Antes da competição começar, eu achava que o Fluminense ia ser o time brasileiro que ia passar vergonha. Cara, o Fluminense acho que é o time que não vai conseguir render nesse Mundial. E surpreendentemente não. Tá jogando e jogando muita bola. Até quem entra tá jogando bem. O Keno, que entrou no último jogo e jogou bem, foi brincadeira. O Keno jogou muito. Então, o time do Fluminense é um time que está muito encaixado, integrado. É um time que você vê que tem a cara do Renato Portaluppi. Ele consegue trabalhar muito bem esse psicológico dos jogadores, a forma como eles estão jogando. Mas estão jogando muito bem e tudo isso passa por conta desse John Arias, cara. O Paulo Henrique Ganso até entrou como titular no outro jogo, não foi bem. O ritmo do Paulo Henrique Ganso é um outro ritmo, acho que para essa competição. É um jogador que eu acho que é genial. Mas é um jogador que precisa de tempo, ele precisa olhar o jogo, precisa analisar, ele precisa ter tempo para receber a bola. E no Mundial de Clubes, cara, você não tem esse tempo. Você não tem esse período para você poder pensar. Ninguém conhece ele, os caras vão em cima da bola, não quer saber. Então, quando ele saiu, coincidentemente, o Fluminense melhorou. Porque ele era um cara que ele não ajuda na recomposição defensiva, não é um cara que vai dar combate, não é um cara de muita intensidade de jogo. Quando você coloca um cara de intensidade, sem movimentação, que não guarda lugar, é diferente de você pegar. E o brasileiro consegue fazer muito bem isso. Então o time do Fluminense está jogando muito bem. O jogo hoje, não é hoje, é amanhã, né? O jogo contra o Mamelado Sundowns, eu acho que vai ser um bom jogo. O Mamelodi também apresentou bons jogos até aqui. É um time que não tem vergonha de jogar, é um time que vai para cima, que também não tem a obrigação de estar se classificando. Essa obrigação fica para os outros times, fica para o Dortmund também para o Fluminense. Então, por ser um franco atirador e um time que não é bobo, eu acho que vai ser um jogo difícil para o Fluminense. Bem difícil para o Fluminense. Mas o Fluminense tem condições de vencer, tem condições de passar, é um time melhor, é um time que tem mais peças, tem mais... tem um leque maior de referência para você poder colocar, coisa que o Mamelodi não tem. Então acho que o Fluminense consegue passar, mas do mesmo jeito, como eu falei do Palmeiras, é também um jogo que você tem que estar concentrado, focado 100%, porque senão vai cair. Então o Fluminense tem condições, acho que passa, mas também é um jogo duro, um jogo difícil. Eu acho que aquele empate que o Fluminense teve com o Borussia deu uma moral muito grande para o elenco, né? O elenco chegava um pouco instável para o Mundial, até por conta da chegada do Renato Gaúcho ser muito recente. Eu acho que o diferencial do Fluminense nesse Mundial foi o empate contra o Borussia, né? O empate contra o Borussia deu uma moral muito grande para o Fluminense, e o time jogou melhor do que o Borussia, e isso refletiu no segundo jogo, né? O destaque principal seria, para mim, o John Arias. O John Arias, ele fez um ótimo jogo tanto no primeiro e, obviamente, no segundo, com um golaço de falta. Ele está em todo lugar no campo, começa a partida num ponto do campo, transita para outra ponta, faz a saída de bola, muitas vezes do time, aliviando o time da pressão do adversário. Então, talvez esse seja o ponto principal desse time do Fluminense. Acredito que ele não volta para o Brasil pós esse Mundial, vem jogando muito bem mesmo. Cara, ressaltar também as entradas do Fluminense, né? O Keno entrou muito bem no último jogo contra o Sam, participou do lance do segundo gol, dando uma entortada no lateral, e fez o último gol também. Então entrou muito bem na última partida, e eu acho que o Fluminense ele vai ganhar do Sundowns na próxima partida. Vai ser um jogo difícil contra o Sundowns, talvez uma vitória de 1-0, 2-1, mas acredito que ele vai ganhar a partida. E entrando em outro tópico do Fluminense, inclusive, é a questão do Everaldo, né? O Everaldo ele teve uma oportunidade de ouro contra o Borussia Dortmund, que ele preferiu passar para o Canóbio. No lance contra o Sani também teve lances semelhantes e também não chutou ao gol. E é um jogador que a torcida vem pegando muito no pé, justamente por essa falta de confiança que ele demonstra na hora de finalizar a jogada, porque ele é um 9, né? Cara, qual a função do goleiro? Evitar o gol. O zagueiro, ajudar no sistema defensivo, dar um passe, se subir de cabeça, fazer um gol. O meia criativo, criar jogadas. O atacante, furar a defesa, e o centroavante fazer o gol. O cara é o 9, o cara é o centroavante, ele tá de frente com o goleiro, ele não chuta no gol. Isso não existe, cara. Se o cara é centroavante, a função dele é ser o homem-gol, ele é um 9. Já não é um cara de velocidade, o Everaldo não é. Não é o cara que tem um contra um aprofundado, não é. É o cara que tem que fazer um gol. Você tem a chance, você não chuta,
Isso não existe. A torcida, ironicamente, brincando até, ficou, Everaldo chuta, a torcida pedindo pro cara chutar no gol. Cara, você é profissional, isso não dá. É brincadeira, o Fluminense venceu o jogo, o clima tá ótimo, é verdade. Mas não dá. Se o Fluminense precisar de uma bola pra fazer o gol cair no pé do Everaldo, como é que vai fazer? Ele vai passar pra quem tá vindo atrás? Não dá. O cara, acho que a palavra que você falou é correta. Falta de confiança. O cara não tem confiança pra chutar no gol. Mas isso só acaba se ele chutar. Às vezes ele chuta e faz o gol, acabou, ele volta a confiança pro cara. Mas ele tem que arriscar. O Everaldo, pra mim, foi muito mal na partida. Um atacante, um jogador profissional, não pode, em momento algum, você ter a bola do jogo e não fazer. Porque naquele momento o Fluminense estava vencendo. Mas e se tivesse perdendo e precisasse daquele chute, naquele momento, e ele não faz, e é eliminado, ia cair nas costas dele. Então a torcida cantou brincando, levou na boa, mas acho que é um recado que ele tem que levar pra dentro dele. Cara, eu sou jogador, eu sou 9 do Fluminense, não sou 9 de qualquer time. Tô jogando o Mundial de Clubes, eu não posso, eu posso errar, mas eu tenho que chutar. O mínimo que eu tenho que fazer é chutar no gol. E aí faltou. Acho que o Everaldo é esse detalhe, acho que o próprio Renato Portaluppi vai conversar com ele, vai falar, porque o Renato é desse jeito falastrão e tal, mas vai falar com ele, cara, você tem que fazer o gol, você tem que chutar no gol. Se você não chutar a bola, não vai entrar. A confiança só vai voltar se você fizer gol. Mas no todo o Renato mexeu muito bem. Mexeu muito bem. A gente até pega essa questão do Everaldo, a gente compara com o Cano, né? O Cano, no terceiro gol do Fluminense, ele chutou de qualquer jeito a bola. E o que aconteceu? Uma assistência para o Freis. Então, assim, mesmo estando desequilibrado, se o atacante tem uma oportunidade de fazer gol, de chutar para o gol, ele tem que chutar. Ele é o 9. O Cano fez muito bem isso. O Cano até não fez as melhores partidas dele contra o Sam, mas chutou torto, chutou ao gol, deu assistência para o Freis e a gente viu o impacto dele. Bom, e puxando aí do grupo do Fluminense, a gente teve aquela situação que no último jogo, Borussia Dortmund e Mamelodi Sundowns, os reservas do Borussia assistiram o jogo de dentro do vestiário, né, com ar-condicionado, com tudo isso, por conta do calor. A gente também teve, na estreia do Real Madrid, muita gente reclamando do calor. E aí, como é que tá? Os europeus, eles não estão muito acostumados, assim, com esse calor de 30 graus, né? Sim, a temperatura é uma coisa que eu acho que impacta muito, foi algo até que a gente pontuou no último programa, falando que seria algo que no primeiro jogo de Inter Miami e Al Ahly, que seria algo que a gente achou que ia impactar, porque fez 32 graus. E a gente viu que, né, como você comentou, o jogo do Real Madrid, do Borussia, são times que não estão acostumados a jogar nessa temperatura, enfim, é muito tempo de jogo. Os reservas, você falou, né, o pessoal que estava no banco, os jogadores estavam no banco, você falou que ficaram dentro do vestiário. Então, eu acho que é algo que impacta muito negativamente para esses times europeus. Acho que é uma coisa que pode, sim, impactar no andamento do jogo, em como eles vão se destacar dentro da partida. E pode favorecer as outras equipes que, por exemplo, as sul-americanas, que estão acostumadas a jogar numa temperatura mais alta. Então, claro que isso pesa, né, para quem não está acostumado, é óbvio, né? Mas aí eu vou trazer para outro cenário, o time sul-americano, time brasileiro, que vai jogar na altitude, e aí? Ele também não está acostumado e tem que jogar. Os europeus vêm para cá, claro que eles não sentem muito calor, estava 35 graus, é absurdo para quem joga com 10, 12, 5, menos 3, claro que vai fazer diferença. Só que, mais uma vez, eu volto a falar, ano que vem a Copa do Mundo vai ser lá. E aí? Não vão jogar porque está muito calor? E outra, não é só calor para os europeus. Fez para o adversário também. E muitas vezes os adversários também não eram europeus. Então tem que se adaptar à condição de que você está jogando. Teve um tempo que ficou lá, é lógico que vai pesar, eu entendo isso, são seres humanos. Isso pesa bastante, porque é um calor realmente exorbitante. Mas eles vão ter que se acostumar, porque ano que vem a Copa do Mundo vai ser lá também. Pesa para os jogadores? Claro que vai pesar. A questão da temperatura. Juntamente com a questão de final de temporada, desgaste físico, principalmente questão de lesões, jogadores que não estão jogando. A Isa falou sobre o Real Madrid. Se tem um time que está mais desfalcado que o Real Madrid, não tem. Zaga não tem, totalmente desfalcado, o Rudiger não está jogando, o Militão não está jogando, os laterais, os jogadores também estão desfalcados. Então é um time que está muito desgastado. E outro, teve que correr atrás no último jogo, que perdeu um jogador e ainda conseguiu fazer um 3-0. O fator climático pesa. No momento está muito sol, no momento a partida tem que pausar por conta de uma possível tempestade. Então isso também quebra o ritmo do jogo. Os caras vão ter que voltar a fazer um reaquecimento, o pensamento é outro novamente, é um tempo menor de jogo, você tem que se apresentar. Contratempo existe, mas eu entendo que são seres humanos, mas existe também uma preparação para isso, porque eles são jogadores profissionais. A vida dele é fazer isso. Não estou falando que eles são robôs e tem que se adaptar a tudo, mas existe um mínimo de preparação ali, existe.
pode sentir no primeiro jogo, mas no decorrer do campeonato você vai se adaptar, porque ou é isso ou você não joga. Então a questão climática pesa, mas por serem jogadores profissionais, hoje a tecnologia na saúde ajuda bastante. Tem a questão deles conseguirem se adaptar um pouco melhor. Vão sentir no primeiro jogo, mas eles não podem esquecer que o time que está jogando contra eles também está sentindo o mesmo calor. O brasileiro, por mais que esteja acostumado a jogar aqui com 30 graus, 29 graus, às vezes 31, 32, vai jogar com sol a pina 35, porque a mudança de horário influencia também pra gente. Vai jogar com 35 graus lá, claro que vai sentir também. Ou o time brasileiro, ou o time sul-americano, ou o time não vai sentir? Vai sentir. Um pouco menos? Sim, mas vai sentir também. Então acho que é muito mais a questão do final de temporada, somado ao calor, que realmente gera essa questão da argumentação de falar, pô, pesa muito. Diferente pro time mexicano, que está acostumado a jogar, como dei o exemplo lá da questão da altitude. Diferente para um time que joga, um time boliviano, eles estão acostumados a jogar lá. Mas quando muda isso aí, joga num cenário normal, que é o nosso, eles sentem muito também. Então é uma questão de adaptação. Vai ser duro para eles, vai ser duro para a gente, vai ser duro para todo mundo. Mas ao longo do campeonato é isso que oferece, a questão climática é essa. Porque na Copa do Mundo ano que vem eu quero ver como é que vai ser. A Alemanha, você acha que a Alemanha não vai ter um bom desempenho por causa do calor? Eu acho que eles vão jogar muito. Como a França vai jogar, como todos os times que não estão acostumados com isso vão ter que se adaptar e jogar bola. Eu acho que dos times europeus, o Real Madrid é o que tem mais sofrido com essa questão do desgaste físico e do calor, né? A temporada do Real Madrid foi marcada por muitas lesões. Carvajal, o Militão também teve fora a temporada inteira. O Vinícius Júnior também sofreu com muitas lesões. E juntamente com essa questão do calor no Mundial específico, tem influenciado bastante no jogo do Real Madrid, né? O Bellingham tem reclamado bastante. O Xabi Alonso deu uma coletiva de imprensa pós-jogo contra o Al Hilal, falando que o Vinícius Júnior saiu de campo por conta das câimbras no que ele teve na perna, muito por conta do desgaste físico, mas também do calor. Mas é aquela coisa, o calor ele é para a equipe do Real Madrid, mas também para a adversária, né? Então eles têm que achar um jeito de se adaptar a essa situação. Mas mesmo assim tem muitos jogadores do Real Madrid que também estão jogando com lesões, né? O Bellingham tem aquela lesão no ombro que ele está há muito tempo para resolver. Ele deu uma declaração ontem falando que ia resolver ela pós-mundial, fazendo uma cirurgia. O Valverde também tem jogado no sacrifício. E é claro que isso tem impactado no jogo, porque o Real Madrid teve uma dominância grande no jogo passado contra o Pachuca, mas o jogo com o Al Hilal, eu não achei que ele foi tão dominante, não. Inclusive, em muitos momentos, o Al Hilal teve mais ação no ataque do que o Real Madrid. Então, o Real Madrid tem esse problema em comparação aos outros europeus, né? Ele tem sofrido mais com essas questões. Mas quem parece que não está sofrendo com nada disso é o Bayern, né? Cara, exatamente, né? 10-0 no primeiro jogo. A equipe foi muito bem no primeiro jogo, obviamente, você percebe pelo placar. Mas, cara, eu acho que dos times europeus, o Bayern é o que me parece estar levando mais a sério o Mundial, né? Jogou sério contra o Auckland City no primeiro jogo, né? 10-0. Contra o Boca Juniors também foi muito bem, embora, olhando o placar 2-1 só, você pensa que a equipe não foi bem, mas foi muito bem também. Eu acho que, cara, o Olise, que é o meio-campo francês do Bayern, vem jogando muito bem, jogou bem na primeira partida, jogou bem na segunda partida também. Então o Bayern vem muito forte, vai classificar em primeiro no grupo, já está classificado para as oitavas de final. Então, nos times europeus é o que vem com maior força, até pela força do elenco, né? O elenco é muito completo, muito forte fisicamente e rápido também com os pontas que o Bayern tem. Então, vem forte e candidato sério a título do Mundial de Clubes, hein? Pois é, e outro time que também tá indo bem, assim, tá correspondendo às expectativas é o Manchester City, né? Exato, eu acho que os dois times, né, o City e o Bayern, eles estão ali como favoritos da competição até agora, porque os dois se destacam muito bem. O City vem se destacando muito bem ofensivamente, defensivamente. Acho que é um time que vai para cima, não é um time que não tem medo, é um que consegue
se destacar em todas as posições, né? Todos os jogadores estão se ajudando dentro de campo. Acho que é um time que tem ali uma parceria entre todos os jogadores. Acho que todos ficam, não se olhando, mas assim, no meio da partida eles conseguem saber o que o próximo precisa para que finalize de um jeito positivo, né? Então acho que o City vem se destacando muito positivamente e pode também concorrer a ser campeão do Mundial de Clubes de um jeito totalmente rápido e fácil para o time. Eu acho que City e Bayern são dois times que estão na bolha da elite do futebol europeu, né? Acho que junto a eles ali dá para colocar um Real Madrid, Barcelona que não foi, mas é um dos melhores times do mundo, principalmente com a contratação do Nico Williams, que time absurdo que vai ser no ataque. O Nápoles também dá para colocar, Liverpool, mas os que estão jogando esses dois, para mim, são os melhores que estão atuando ao lado da Juventus. A Juventus também está jogando muito no Mundial de Clubes, principalmente com o Wilds, que joga demais, o Francisco também, Conceição também joga muito também, mas desses dois, eu vejo são duas ambições diferentes. O Bayern é um time que é um time muito obcecado por vitória. Você vê que os caras jogam de uma maneira assim, eles odeiam perder. O Kimmich é muito a cara desse time, né? De um time alemão que odeia perder, que quer disputar todas as bolas, que quer ganhar, que quer ganhar. Na mente deles é só vitória, 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 vitória. Parece que é isso que está na mente dos caras, é uma obsessão muito grande. O City, por outro lado, me parece mais que o Guardiola quer dar mais uma resposta da temporada ruim que ele teve. A pior temporada do Guardiola como treinador até aqui. Foi realmente uma temporada muito oscilante, teve alguns desfalques importantes, como o Rodri, que agora vai estar voltando, mas ao mesmo tempo também é um time que começa a fazer uma manutenção e uma oxigenação no seu elenco. O Jack Grealish vai sair, não tem mais espaço para jogar ali, De Bruyne saiu, que era um meio campo assustador você ter De Bruyne e Rodri no mesmo time, agora não vai ter mais. Chegou o Sherk, que para mim também é um ótimo jogador, ele consegue encontrar soluções muito rápido, é um jogador que vem do futebol de salão, que tem um drible curto, a bola está sempre grudada no pé dele, é um ótimo jogador. Então acho que são dois times que estão jogando muito, mas com duas visões diferentes. Eu vejo um Bayern obcecado por vitória, que é um time que só quer isso, e eu vejo um City que quer dar uma resposta. Ao lado desse City coloco também o Real Madrid, que é um time também que é obcecado por vencer, 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 tanto que o Carlo Ancelotti, que não conseguiu vencer nessa temporada, foi mandado embora, sendo que ele é o atual campeão da Champions, e foi mandado embora. Então, porque não conseguiu avançar, porque não conseguiu vencer, porque não conseguiu mais um título de Champions. Mostra o tamanho da obsessão por vitória do Real Madrid. Então, dentro dessa bolha dos principais, quem está jogando melhor são esses dois. É o City e também o Bayern de Munique. E eu nessa linha, acho que o Bayern é favorito a ganhar. Porque o que joga, a vontade como joga, a intensidade de jogo, é muito gostoso de você ver o Bayern jogar. Que é um time que não briga por todas as bolas, não desiste até o final da partida. Eu gosto muito de ver time assim, time aguerrido. E que não só é aguerrido, mas que joga bola. Então acho que o Bayern é um dos favoritos, sim. Mas é isso, eu acho que da primeira e da segunda rodada, das estreias dos times brasileiros, dos times europeus, é isso. Agora a gente fica no aguardo da última rodada, e aí depois é oitavas, quartas, é mata-mata, não tem mais margem para erro, não tem o que fazer, é isso, ou ganha, ou perde e tá fora. Queria agradecer o Márcio por ter vindo, foi um prazer ter você aqui para comentar essas primeiras duas rodadas do campeonato, e é isso. Eu que agradeço, obrigado a vocês todos, né? Quem está ali atrás também, que é super importante. E, cara, eu já tive desse outro lado, né? Já fui aluno aqui, então eu sei como é que é difícil, você tem que correr atrás de convidado, então eu me senti na obrigação de ajudar, porque eu fui muito ajudado quando era aluno também. Então acho que o mínimo que a gente tem que fazer é retribuir. Então, sempre que precisar, pode contar comigo. Minha agenda é apertadaça, mas eu tento dar uma força para vocês, porque eu sei como é importante estar aqui para vocês poderem desenvolver os projetos, né, para poder fazer tudo. Então, a honra é minha. Muito obrigado por ter participado aí. Tamo junto. Muito obrigado.